Bom dia, uma abençoada semana, mais um dia começando e eu sei que Deus tem algo precioso para nossa semana. Bom dia para quem está chegando, Bruno, bom dia, Aninha, bom dia, um abençoado dia para vocês. E vamos começar a nossa semana, você que ainda vai ouvir no decorrer do dia. Bom dia, Marli, que tá chegando também, um bom dia. Irmã Ivanete, bom dia. Que a infinita graça seja derramada sobre nós. Aninha, bom dia. Amém, uma abençoada semana para todos nós. Então vamos lá. Oi, Gabriel, bom dia. Tudo bem? Que bom ver você aqui. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho. A gente está numa semana prestes ao Natal. E como nós falamos semana passada, não há uma data certa, nós não podemos afirmar 25 de dezembro, porém o nosso Jesus, ele nasceu. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho, só que nós vamos falar um pouquinho sobre Maria. E nós vamos falar sobre a decisão de Maria. Maria, ela tomou uma decisão, a partir do que foi anunciado. Ela decidiu se posicionar. E nós vamos falar um pouquinho. Eu acredito que se a gente pensar na nossa vida, nós tomamos decisões todos os dias. E algumas decisões são muito tranquilas, a gente decide, faz, mas às vezes nós precisamos tomar decisões que, assim, é para nossa vida, para áreas da nossa vida que são importantíssimas, não que tem decisões que não sejam importantes, mas existem algumas decisões que para nossa vida, elas são de extrema importância. E nós vamos pensar um pouquinho, Talvez você está aí, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma postura e como nós devemos agir diante de uma decisão que nós temos que tomar. A palavra do Senhor que nós vamos ler está em Lucas 1, a partir do versículo 26, que diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o seu povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou: Como será isso? E ele disse: Desce sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá. E aí responde Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então Maria, o anjo aparece para ela, vocês sabem da história, mas a partir do momento que ele dá a notícia, uma virgem, e naquela época havia, as mulheres seriam apedrejadas, mas ela se posicionou, e a palavra de Maria foi a seguinte: que aconteça comigo conforme a vontade do Senhor. Então ela tomou uma decisão, que a vontade do Senhor fosse realizada
na vida dela. E aí o Senhor foi falando ao meu coração, quando ela fala no versículo 38, eu dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que disseste. A primeira decisão, né, a primeira postura que nós temos que ter ao tomar uma decisão é ter um amparo da palavra, ter um amparo do Espírito Santo de Deus, pedir a direção de Deus para aquilo que nós vamos fazer. Então, de repente, nós vamos tomar uma decisão, você tem que fazer algo, realizar algo na sua vida. Você tem parado antes de fazer qualquer coisa, antes do teu sim, antes de realizar? Você tem falado para Deus? Deus, o que eu devo fazer? Isso é o melhor para mim, melhor para minha casa, o melhor para minha vida nesse momento? A Maria, ela, né, diante de toda a circunstância que ela passaria a enfrentar, ela tem uma postura, né? Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, nós precisamos, você que tem o hábito de ler a Bíblia, talvez você não tenha esse hábito. Então eu queria te convidar, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Quando nós vamos para a palavra, nós temos um grande respaldo. E a palavra de Deus, eu creio que ela fechada é um livro. Mas quando ela é aberta, é a presença do Espírito Santo falando conosco. Então, guarde isso no teu coração. Você tem uma decisão para tomar? Coloque diante de Deus, né? Vê o que o Espírito Santo é aquele que habita dentro de nós. O que tem falado? Vai para a palavra de Deus. Às vezes você não tem uma destreza na palavra, pede orientações, mas comece a pedir para Deus um direcionamento. Então Maria, ela fala isso, que aconteça comigo conforme a palavra de Deus. E é isso. Será que nós temos deixado Deus conduzir nos nossos atos? Às vezes, de repente, você é muito independente, você faz as suas coisas, você sempre se virou, você sempre fez tudo sozinho, você sempre fez tudo sozinha, você precisou, né, sempre ter atitudes na sua vida, mas de repente o Espírito Santo de Deus, ele fala para você nesta manhã, para um pouquinho, não diga nem sim, não diga um não, não pare se não for da vontade de Deus, se não for um direcionamento de Deus para a tua vida. Então, por mais que as circunstâncias elas venham e sejam muito alvoroçadas, o mundo externo, mas o teu interior está sendo direcionado por Deus. Naquele momento, Maria, ela passa por isso. O mundo externo estaria se levantando contra ela. Porém, principalmente pela postura de mulher e também futuramente pela perseguição que ela enfrentaria por estar levando consigo Jesus, o Salvador do mundo. Então, pense nisso. Deus tem sido um direcionamento na tua vida? No versículo 39, Maria diz assim, olha, preparou-se e foi até a Judéia, junto com Isabel e Zacarias. Deus, ele disse para Maria, olha, junto com você, Isabel também está grávida, que Isabel era uma mulher estéril. E Deus, a partir do momento que Deus abençoou, Deus abençoou Isabel, Zacarias, com a chegada do João. Então, olha que preciosidade. E a palavra do Senhor diz assim, olha, Maria preparou-se para ir até Isabel. E aí nós vamos para a nossa segunda chave de tomadas de decisões, conselhos, sabedoria. Às vezes nós fazemos as coisas por conta própria, né?
Maria, ela sai, ela se prepara e ela vai, né? Ela ouve os conselhos, olha, agora vá, né? Haverá uma grande perseguição, então vá até a Judéia, fique com Isabel, né? Vá até Isabel. E aí, Deus ele fala pra gente, será que você tem, né, ouvido, parado para ouvir? Será que você tem tido sabedoria? Às vezes, as pessoas que estão fora, não é com qualquer pessoa que a gente vai se aconselhar, não é com qualquer pessoa que a gente vai falar, tem as pessoas certas e Deus tem um direcionamento para dar, mas às vezes é muito importante que você sente, que você converse, que você fale. Às vezes você pode dizer assim, eu não quero falar muita coisa, eu não quero falar. Mas às vezes você pode dizer assim, olha, você pode orar comigo? Um abraço. Ontem aconteceu isso na minha vida. Teve um momento que eu recebi um abraço, eu dei um abraço, que aquilo foi um acalento para o meu coração. Era algo que eu precisava e foi muito importante para mim. Não falei nada, não precisei falar muita coisa, mas entrou como um bálsamo. E aí? Será que nós temos pedido conselhos? Será que nós temos parado para ouvir, né, o que Deus tem para nós? E até mesmo eu creio que Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa os seus meios. E que meios são esses que Deus ele vai usar para falar conosco? Meios que ele sabe que a gente vai ouvir. Olha isso. Numa humanidade, quantas pessoas existem? Deus ele conhece cada um de nós. E ele sabe o jeito, a maneira que você vai parar, que você vai ouvir, que você, ao tomar as decisões, você vai ser direcionado. Então pense nisso. Se você tem agido aí por conta própria, feito de qualquer maneira, do seu jeito, olha, Deus prepara pessoas preciosas ao nosso lado, que uma fala, talvez um abraço, uma palavra vai fazer toda a diferença na sua tomada de decisão. Então é de extrema importância. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha, em Eclesiastes 4:13, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita mais repreensão. E às vezes, não adianta, sou eu mesmo que tenho que fazer, sou eu mesmo que tenho que ir, sou eu mesmo que tenho que decidir. Tudo bem, ninguém está dizendo que alguém vai por você, ninguém vai tomar a decisão por você, são decisões que nós precisamos tomar. Mas como é precioso quando nós ouvimos a opinião de um, a conversa do outro, absorve, né? E se aquilo está fadigando o teu coração, fala para o Espírito Santo, prepare uma pessoa para que eu possa falar. De repente, essa pessoa ela não vai falar muito. Se ela for direcionada por Deus, às vezes ela vai apenas te ouvir. E uma palavra, talvez só, a Bíblia fala que quando nós confessamos, quando nós falamos, nós somos sarados, nós somos restaurados. Então pensa nisso, né? A segunda atitude que nós temos que tomar ao, né, ter uma decisão, ouça, né, o conselho, haja com sabedoria, tenha humildade de ouvir. É muito difícil quando alguém vem e fala pra gente algo que às vezes é um comportamento diferente que nós deveríamos ter, uma postura diferente que nós deveríamos ter tomado. É muito difícil, né, a gente se examinar. É por isso que as escrituras ela fala assim, olha, examine-se pois o homem a si mesmo. É Deus dizendo pra gente, né? A gente precisa olhar para dentro de nós, nós temos que olhar, nos analisar
e aonde está errado, o que tem que ser diferente. Se Deus ele está revelando para a gente algo diferente, é porque nós temos condições de mudar. Se veio uma palavra para nós, é porque nós temos condições de fazer diferente. E no versículo 46, Maria diz assim, olha, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que nós vemos aqui, nós vemos a paz do Senhor. A terceira atitude que nós temos que tomar, ter ao tomar uma decisão, se ver, analisar se você está em paz diante daquela decisão. Às vezes a gente toma uma decisão, ou às vezes a gente precisa fazer algo, mas está uma confusão. Então, eu quero muito isso, eu quero muito um relacionamento, eu quero muito me manter em determinado lugar, eu não quero sair daqui, eu quero ficar. Às vezes nós temos um desejo no nosso coração, mas o meio está confuso, não tem paz. E o que é de Deus tem paz. E aí, diante dessa decisão que você está tomando, ou que você precisa tomar, você está em paz no seu coração? Como que eu sei? Primeiro, nós falamos, a primeira tomada de decisão, nós precisamos aprender a falar com Deus, a ir para a palavra, ter um amparo da palavra. E aí, você tem tido esse amparo da palavra? Você está embasado na palavra? Você tem ouvido Deus falar com você? Segundo, atente-se para aquilo que as pessoas têm falado ao seu redor. O que as pessoas têm dito. Eu sei que não dá para a gente ficar ouvindo vozes externas, mas Deus sempre prepara pessoas preciosas para falar conosco. Se necessário, busque, Deus ele vai preparar uma pessoa para falar com você. Fala você mesmo com Deus. Deus, prepara-se, eu tenho que colocar isso para fora. Prepare uma pessoa ou fala comigo de alguma forma que eu compreenda. E terceiro, essa paz. A palavra do Senhor em Filipenses 4 diz assim, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarde o teu coração. A paz. E eu gosto muito dessa referência, vou abrir aqui para a gente ler juntos, mas a gente precisa pensar muito nisso, se a gente tem vivido essa paz do Senhor. E às vezes você fala assim, olha, eu não estou em paz, tá tudo muito confuso na minha vida, eu não sei como eu devo agir. Deus, ele sabe de todas as coisas. E olha o que diz a palavra do Senhor. É muito precioso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aí você fala, meu Deus, como eu não vou estar ansioso? Como eu não vou estar ansiosa? De repente aconteceu algo na tua vida que você fala, é inevitável não estar ansioso. A gente não é de ferro, somos seres humanos. É inevitável não pensar. Tá tudo bem. Às vezes nós pensamos mesmo. Às vezes vem algo, no nosso coração. Mas aí Deus ele fala assim, não andem ansiosos. Como que eu vou sentir a paz de Deus com toda essa ansiedade, que esse turbilhão que tá dentro de você? Tá, pastor, eu tô realmente assim, eu tô um turbilhão dentro de mim. Aí diz assim, olha, mas não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresente o seu pedido a Deus. Olha que coisa mais linda. Tá vendo como a gente tem respaldo na palavra? Tá aí vem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração. Vocês estão entendendo? A gente vive os turbilhões. Existem os turbilhões internos. Eu tenho os turbilhões internos também. Mas aí vem a palavra de Deus antes que esses turbilhões sejam apresentados a Deus. Apresente as suas petições a Deus.
E a partir do momento que a gente entrega para o Senhor, que a gente coloca diante dele a paz que excede todo entendimento, Deus, ele começa a te dar direcionamento, ele começa a te conduzir para onde você precisa ir. E essa paz, ela vai te acompanhar até a tomada de decisão. Você não pode, tomar nenhuma decisão nesse turbilhão. Isso não vai ser bênção para a tua vida. Você precisa estar em paz. Então, para estar em paz, vá para o Senhor. Atente-se para as vozes, ou para a voz do Espírito Santo, para aquilo que Deus ele tem usado para falar com você. Ou vá, abra o teu coração para uma pessoa preciosa que Deus vai colocar até você. E também apresente a Deus as suas petições. Talvez você vai chegar diante de Deus em lágrimas. Tá tudo bem. Ele vai recolher as suas lágrimas. Ele vai revertê-la, As tuas vestes de cinzas serão transformadas em vestes de louvor. Há uma palavra de Deus que diz isso pra gente. Vestes de cinzas ser transformado em vestes de louvor. E é isso. E aí sim, você toma essa decisão. Amém? Essas 3 chaves que a gente vem a levar para a nossa vida. Assim como Maria se preparou para ir até Isabel. Se prepare antes de tomar qualquer decisão. Aquieta o teu coração antes de dizer o sim ou não. Aquieta o teu coração antes de você assinar qualquer papel. Tenha um direcionamento do céu, no nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus falou ao meu coração. Espero que uma pérolazinha você leve para o seu dia. Se você crê nesses cuidados de Deus, amém? Deus estará falando com você, te direcionando. Mas guarde essas 3 chaves para a tua vida, no nome de Jesus. Você que tem o seu copinho com água, o meu tá aqui. Nós vamos segurar agora e nós vamos orar, pedindo direcionamento para Deus, para a gente não tomar nenhuma atitude precipitada, amém? Mas que a gente seja como Maria, E que a gente venha dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. E a minha alma, meu coração, as minhas emoções, ela engrandece ao Senhor, o Deus da nossa salvação, amém? Paizinho querido, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã, por este momento, Deus, por este encontro que o Senhor nos permitiu. Alguns estão conosco, outros ainda estarão, Senhor. Pai querido, e eu te agradeço por isso. Deus, que nós venhamos ter o respaldo da tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos direcionar a compartilhar com as pessoas certas, Deus, e nos direcionar naquilo que nós devemos fazer. Eu sei que o Senhor tem os seus meios para falar conosco e que os nossos ouvidos estejam afinados a ouvir a tua voz, Senhor, e que venhamos lançar para o Senhor toda e qualquer as nossas petições, para que possamos viver a paz que excede todo entendimento. Venha guardar o nosso coração em Jesus. Obrigada, Espírito Santo. E nós consagramos esta água, que ao tomarmos, ó Deus, seja um refrigério para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso intelectual e para todos quanto tem que tomar uma decisão ainda hoje, ainda esta semana. Direciona, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê e falar amém, eu concordo. E eu vou tomar decisões, mas direcionadas por Deus. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Na próxima semana estamos de volta. E fiquem com Deus. E guarde essas 3 chaves importantes aí na sua tomada de decisão. Fiquem com Deus e até semana que vem.